Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco nesse momento está mais próximo do G6 do que da zona do rebaixamento. O Vasco é o 11º colocado ao fim dessa rodada. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, que já está pronto, tá? Já está registrado no BID da CBF, já pode fazer a sua reestreia pelo Vasco na próxima partida, na quarta que vem, contra o Atlético Goianiense. Vamos falar também sobre a apresentação de Felipe Coutinho amanhã em São Januário e também sobre um zagueiro do Vasco que assinou em definitivo com o clube de Portugal. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO e tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você pode dar os seus palpites na final da Euro, na final da Copa América, enfim, nas principais partidas de futebol lá na KTO. E se você utilizar o nosso cupom, o MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito e a KTO entende que você veio daqui e continua ajudando também o canal Machão da Gama, beleza? KTO, parceira aqui do nosso canal. Bom, meus queridos, o Vasco engatou 3 vitórias seguidas, né, no Campeonato Brasileiro. Nem lembro a última vez que a gente teve um momento de tanta paz assim, né? Tudo dando certo aí nas últimas semanas. 3 vitórias seguidas, a volta do Felipe Coutinho, enfim, as coisas finalmente acontecendo, né, para o torcedor vascaíno. A gente está acostumado a ver tanta coisa ruim. Essas últimas semanas aí foram maravilhosas. Tabu quebrado, né, contra o Corinthians, que era uma coisa que incomodava demais, esse tabu contra o Corinthians, enfim. E o Vasco deu um salto ali na tabela, né? O Vasco que estava flertando na zona de rebaixamento, principalmente ali naquele período de Álvaro Pacheco, né? O Vasco chegou a ser sério candidato ao rebaixamento. Nesse momento o Vasco deu uma respirada, entrou ali na zona de classificação para a Sul-Americana e está mais próximo do G6 do que do Z4, né? Faltam 2 jogos para essa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro terminar. Ainda tem Bragantino e Inter e também Cuiabá e Juventude, que foram adiados e estão sem data definida. Mas com os jogos, né, que já aconteceram dessa 16ª rodada, o Vasco subiu para a 11ª colocação. O Vasco está a 6 pontos do G6, que classifica, né, para Libertadores, e está a 8 pontos do Z4, né? Então, nesse momento, o Vasco está olhando mais para cima do que para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação do Campeonato Brasileiro após essa rodada 16. O Brasileirão tá meio doido porque tem time com jogo a menos, os times do Sul, então, tem mais jogos a menos ainda, enfim. Mas, dos jogos que tivemos até agora, a classificação tá assim. O Botafogo é o líder, o Botafogo volta à liderança, tem 33 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, também com 33. E o Flamengo, que perdeu ontem para o Fortaleza, tem 31 pontos, é o terceiro colocado. O Bahia fecha o G4 com 30. Na quinta colocação, o São Paulo tem 27 pontos. Em sexto está o Cruzeiro com 26. O Fortaleza é o sétimo com 26 pontos também. O Atlético Paranaense é o oitavo, tem 25. Bragantino é o nono, tem 22. O Atlético Mineiro chegou a 21, venceu o São Paulo ontem, né, lá na Arena MRV. E o Vasco é o 11º colocado, tem 20 pontos. O Internacional tem 19, é o 12º, mas você pode reparar que o Inter tem 3 jogos a menos, né, que o Vasco e apenas 1 ponto a menos. Então, assim, a tendência é até o Inter ultrapassar o Vasco. O Vasco, virtualmente, nesse momento, é o 12º, mas ainda dentro ali da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Juventude é o 13º, tem 19 pontos. O Criciúma é o 14º, tem 17. O Vitória da Bahia é o 15º, tem 15 pontos. O Cuiabá é o 16º, tem 14. E na zona de rebaixamento,
Corinthians com 12 pontos, o Grêmio tem 11, o Atlético Goianiense também tem 11 e o Fluminense tem 8 pontos. O Vasco que na próxima rodada enfrenta o próprio Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que ainda não venceu dentro de casa no Campeonato Brasileiro, é o próximo adversário do Vasco da Gama. E para esse jogo contra o Atlético Goianiense, o Vasco pode contar com o Felipe Coutinho. Vai depender da programação que o Vasco fizer, né? Para o Felipe Coutinho, da programação física, enfim, do ok ali de todo mundo, mas Felipe Coutinho já está registrado no bid da CBF. Felipe Coutinho já pode fazer a sua reestreia pelo Vasco da Gama nesse jogo da próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que se o Coutinho tiver ok fisicamente, tiver condições de jogar alguns minutos, né, o jogo inteiro, eu acho muito improvável, né, que o Felipe Coutinho comece como titular já contra o Atlético Goianiense. Mas, se tiver condições aí de jogar alguns minutos, acredito eu que ele será relacionado para entrar aí no segundo tempo. Vai ficar essa expectativa agora, né, para esse jogo contra o Atlético Goianiense, para saber se será o jogo que vai marcar a reestreia de Felipe Coutinho. Na CBF já está tudo ok, já está registrado, já apareceu no bid, Coutinho já pode fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama. Falando ainda de Felipe Coutinho, amanhã é dia de festa em São Januário, né? Coutinho será apresentado amanhã para a torcida do Vasco e os ingressos já estão esgotados. Teremos São Januário completamente lotado para essa apresentação de Felipe Coutinho como jogador do Vasco, para a torcida do Vasco, né? Ontem ele teve a apresentação para a imprensa, agora terá apresentação para a torcida e com toda certeza amanhã a barreira vai virar baile, né? A barreira vai virar baile amanhã, com toda certeza, nessa apresentação aí de Felipe Coutinho. Então agora, meu amigo, essa expectativa para a reestreia do Felipe Coutinho. Pode acontecer no próximo jogo contra o Atlético Goianiense, mas tá próximo, registrado ele já tá. É só mesmo dependendo aí da condição física. O Coutinho que treinou hoje, né, no CT Márcio Barbosa. O elenco do Vasco tá de folga, afinal de contas não tem jogo nesse final de semana, mas Felipe Coutinho treinou hoje no CT Márcio Barbosa, junto ali com o pessoal da base, enfim, a molecada até aproveitou para tietar, tirar uma foto com o Felipe Coutinho. Ele tá trabalhando para ficar à disposição aí o mais rápido possível. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um zagueiro do Vasco que assinou em definitivo com o Nacional de Portugal. O Vasco abriu mão do restante do contrato de Ulisses, que ia terminar em dezembro desse ano, e liberou o zagueiro para assinar em definitivo com o Nacional, lá de Portugal. O Ulisses assinou contrato com o clube português até 2018. O Vasco vai manter 35% dos direitos econômicos do zagueiro. A negociação foi conduzida pela empresa WebSoccer. O jogador de 24 anos ajudou o Nacional a subir para a elite lá do futebol português. Ele fez 33 jogos e marcou um gol pelo clube na temporada passada. O Ulisses chegou ao Vasco em 2017 e subiu ao profissional em 2019, onde ficou até o início de 2023. Mas o Vasco ele não teve muitas oportunidades, né? Foram 17 jogos e uma assistência com a camisa vascaína e agora fica em definitivo no Nacional de Portugal. O Vasco mantém 35% dos seus direitos. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!